E se Jesus aparecesse hoje, não em um templo ou praça pública, mas na sala de jantar de uma casa onde o silêncio entre as pessoas é mais alto que qualquer grito, onde os laços de sangue foram substituídos por feridas que ninguém mais tem coragem de tocar. A casa da família Silva cheira a poeira e lembranças mágoas. Na sala de jantar, uma mesa de madeira maciça, testemunha de décadas de jantares dominicais, agora está vazia, exceto por 3 pessoas sentadas em extremos opostos. Ana, a matriarca de 75 anos, observa as mãos enrugadas, evitando o olhar dos 2 filhos. Carlos, o filho mais velho de 50 anos, encara a janela, seu rosto um misto de raiva e cansaço. E Sofia, a caçula de 45, mexe nervosamente no celular, criando uma barreira digital entre ela e os outros. Há exatos 13 meses não se falam, desde a discussão sobre a herança do pai. O ar está pesado, carregado de tudo o que foi dito e do muito mais que ficou preso na garganta. E é nesse exato momento, quando o relógio da parede marca 7 da noite e o silêncio se torna insuportável, que a campainha toca. Ninguém se mexe. Ela toca novamente. E então, sem que ninguém atenda, a porta da sala se abre suavemente. Um homem vestindo roupa simples está parado na entrada, seus olhos percorrendo cada rosto com uma profundidade que parece enxergar além das máscaras e das dores. A paz esteja nesta casa, ele diz, sua voz um bálsamo imediato no ambiente carregado. Os 3 membros da família Silva ficam imóveis, congelados em suas poses defensivas. A intrusão deveria ser um incômodo, uma violação do seu espaço já tão frágil. Mas o homem na porta não parece um intruso. Há uma autoridade tranquila em sua presença que desarma qualquer protesto antes mesmo de ser formulado. Quem é o senhor? Pergunta Ana, sua voz trêmula, quebrando o silêncio de meses. Um amigo, ele responde simplesmente, entrando na sala com uma naturalidade que beira o sobrenatural. Seus olhos pousam sobre a mesa vazia. Uma mesa tão grande. Já deve ter sustentado muitas histórias, muitos risos. Carlos rosna, seu orgulho ferido falando mais alto. Essas histórias terminaram. Amigo, acho que o senhor se enganou de casa. O homem vira o olhar para Carlos, e seu olhar não é de confronto, mas de compreensão profunda. As histórias só terminam quando os corações param de bater. Carlos, e os de vocês? Ele faz uma pausa significativa. Estão batendo muito forte no momento. A menção de seu nome por um completo estranho faz Carlos estremecer. Sofia, finalmente, abaixa o celular, intrigada e incomodada ao mesmo tempo. Como ele sabia? O estranho não espera ser convidado. Ele se aproxima da mesa e pousa a mão sobre a superfície de madeira, como se estivesse sentindo suas cicatrizes e memórias. Uma mesa é um altar, ele comenta, sua voz suave preenchendo o vácuo entre eles. Onde se partilha o pão, mas também se partilha a vida. Onde se servem alimentos, mas também se servem perdões. Ana olha para ele, e uma lágrima teimosa escorre pelo seu rosto enrugado. Aqui só se servem silêncios há mais de um ano. Ela sussurra, a dor transbordando após tanto tempo contida. O silêncio também é uma linguagem. O homem réplica, seu olhar compassivo repousando sobre ela. Mas é uma linguagem que muitas vezes diz, estou machucado, quando a boca quer dizer, estou com raiva, ponto. Ele então se vira para Sofia, que ainda segura o celular como um escudo. E esses aparelhos, quantas palavras não ditas eles abrigam? Quantos eu sinto muito foram digitados e depois apagados? Sofia sente um nó na garganta. Era exatamente o que ela fazia todas as noites, sem nunca ter coragem de enviar. Se Jesus estivesse aqui, será que ele começaria assim, nomeando as dores que todos viam, mas ninguém ousava tocar? A pergunta pairou no ar, não como um julgamento, mas como um convite à verdade. O celular de Sofia escorregou de seus dedos e caiu no sofá, sem importância. Carlos, ainda encostado na janela, cruzou os braços com força, mas seu queixo perdeu um pouco da rigidez. "E o que o senhor sugere?" perguntou Carlos, com um tom desafiante, porém menos áspero. "Que a gente simplesmente sente e comece a cantar Kumbaya? As coisas não são tão simples." "Coisas do coração nunca são," o homem concordou, acenando suavemente. "O orgulho é uma ferrugem que gruda na alma, e para limpá-la, não basta vontade. É preciso uma ferramenta mais afiada."
Ele fez uma pausa, olhando para cada um. O amor. Ana enxugou as lágrimas. Amor? Depois de tudo o que foi dito, depois de toda a mágoa. O amor não é um sentimento, Ana. É uma decisão. Ele respondeu, sua voz carregada de uma autoridade gentil. É a decisão de colocar o outro à sua frente, mesmo quando tudo em você grita para se proteger. É a coragem de ser vulnerável, de dizer eu errei, de ouvir me perdoe, ponto. Ele colocou a mão no peito. É uma ferramenta de trabalho, não um troféu. As palavras ecoaram na sala como uma verdade esquecida há muito tempo. O amor como uma ferramenta, não um mero sentimento. A ideia era ao mesmo tempo desafiante e libertadora. Mas por onde começar? Perguntou Sofia, sua voz um fio de esperança no ar pesado. A gente nem se olha mais. O homem sorriu, um raio de luz na penumbra emocional da sala. Comecem pelo que quebrou, não pela discussão, mas pelo que estava por trás dela. O medo. Ele olhou para Carlos. Medo de não ser honrado. Para Sofia. Medo de não ser ouvida. E finalmente para Ana. Medo de ficar sozinha. O diagnóstico era preciso e doloroso. Cada um sentiu a pontada da verdade em seu próprio peito. A briga pela herança era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro naufrágio familiar eram esses medos não confessos. Quantas vezes nossos conflitos familiares escondem medos assim? Medo de não ser valorizado, de não ser amado, de ser deixado para trás? Se você se identifica com essa dor, comenta Reconheço nos comentários. Dar nome ao medo é o primeiro passo para curá-lo. O silêncio que se seguiu foi diferente. Já não era o silêncio pesado da mágoa, mas um silêncio reflexivo, como se cada coração estivesse revirando suas próprias gavetas em busca daquela verdade. Carlos desceu os braços, seu corpo perdendo um pouco da postura defensiva. Eu só queria que meu esforço fosse visto, ele admitiu, baixando a guarda pela primeira vez. Trabalhei a vida toda ao lado do pai, e quando ele partiu, parecia que nada daquilo importava. Ana olhou para o filho, e em seus olhos havia um novo entendimento. Eu não queria te deixar de fora, Carlos. Só estava com tanto medo, medo de que, sem seu pai, vocês dois também fossem embora. Sofia respirou fundo, e eu me sentia invisível, como se minhas escolhas, minha vida, não tivessem o mesmo valor. Ela olhou para os irmãos. A gente parou de se ver como família e começou a se enxergar como adversários. O homem observava, um sorriso terno em seus lábios. Eles estavam fazendo o trabalho mais difícil, escavando a verdade por trás do conflito. Se Jesus estivesse aqui, ele não traria uma varinha mágica, mas criaria o espaço seguro para que a cura pudesse começar a brotar das próprias feridas. O adversário não é a pessoa à sua frente. O homem disse suavemente, sua voz unindo os fios soltos daquela conversa. O verdadeiro adversário é o medo, o orgulho, o mal-entendido. São sombras que se alimentam do silêncio. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo os rostos à sua volta. Quando vocês pararam de celebrar juntos? Quando esta mesa deixou de ser um lugar de encontro e virou um campo de batalha? Ana fechou os olhos, como se revivendo a memória. Foi no aniversário de Neto, 1 ano e meio atrás. Discutimos sobre quem sentaria no lugar do pai e nunca mais nos sentamos juntos. Carlos engoliu seco. Eu me recusei a vir no Natal seguinte. Pensei, se não sou valorizado, não vou, ponto. E eu parei de ligar. Sofia acrescentou, a vergonha tingindo suas faces. Deixei o orgulho falar mais alto. Eles estavam vendo a sequência exata de como uma família se desfaz. Não com um estrondo, mas com uma série de pequenas desistências. O homem acenou lentamente, como se cada palavra confirmasse algo que ele já sabia. Cada não vou, cada não ligo. Foi um tijolo em um muro invisível. E agora vocês estão de lados opostos, olhando um para o outro através dessa parede, esquecendo-se que foram vocês mesmos que a construíram. Sua observação não era uma acusação, mas um espelho. Eles podiam ver a parede agora. Podiam sentir seu peso. E como a gente derruba isso? Perguntou Ana, sua voz carregada de uma esperança frágil. É tão alta. Tijolo por tijolo, ele respondeu, sua simplicidade sendo profunda. Assim como foi construída, não com uma explosão de reconciliação,
mas com pequenos gestos. Um convite, um bom dia, um como você está, dito de coração. Ele olhou para Carlos. O primeiro tijolo a ser removido é sempre o mais pesado, o do orgulho. Quem se habilita? A pergunta pairou no ar, desafiando cada um deles. O primeiro passo parecia uma montanha intransponível. O silêncio foi longo o suficiente para que o tic-tac do relógio da parede se tornasse novamente audível. Carlos olhou para as mãos. As mesmas mãos que trabalharam a vida toda ao lado do pai. Ele respirou fundo, um suspiro que parecia carregar o peso de todos aqueles meses de solidão disfarçada de raiva. Eu posso tentar, ele disse, a voz embargada, sem conseguir olhar para ninguém. Posso tentar remover o meu. As palavras, simples e trêmulas, foram o primeiro milagre da noite. Não eram de reconciliação, mas de abertura. Era o tijolo inicial sendo retirado, deixando entrar uma fresta de luz no muro que o separava. Sofia olhou para o irmão com uma nova compreensão. Ela via nele não mais o homem rígido e distante, mas um menino machucado, tão assustado quanto ela. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria sorrindo, não pelo fim da guerra, mas pela primeira trégua, pelo primeiro eu vou tentar que é mais poderoso que qualquer discurso. O eu vou tentar de Carlos ecoou na sala como um sino de esperança. Ana enxugou outra lágrima, mas agora eram lágrimas de alívio. Sofia sentou-se mais reta no sofá, seu celular completamente esquecido. O orgulho é pesado, o homem comentou, sua voz suave como um bálsamo. Carregá-lo cansa mais que o perdão. O perdão é leve. É soltar um peso que você nem sabia que estava carregando. Ele olhou para Sofia e Ana. E ele começa com a humildade de reconhecer que todos temos nossa parcela no conflito. Ninguém é totalmente vítima ou totalmente vilão numa briga de família. Ele fez uma pausa, permitindo que a verdade penetrasse. Que tal um pequeno gesto? Algo simbólico, mas real. Algo que diga, estou disposto a recomeçar sem precisar de muitas palavras. E na sua família, qual seria um pequeno gesto que poderia começar a derrubar um muro? Um convite para um café, uma mensagem de bom dia, um elogio sincero. Comenta aqui meu gesto seria. Inspire outros. Às vezes, a cura começa na coragem de um pequeno passo. A sugestão do homem pairou no ar, fértil e desafiadora. Ana foi a primeira a se mover. Com uma determinação que há muito não demonstrava, ela se levantou e caminhou até a antiga estante. De uma prateleira alta, pegou um porta-retratos empoeirado. Era uma foto de todos eles, anos atrás, no aniversário de 70 anos do pai, sorrindo genuinamente ao redor de um bolo. Ela colocou o porta-retratos no centro da mesa, sobre a mancha de madeira que a avó sempre insistia em esconder. O gesto era simples, mas poderoso. Era um lembrete silencioso do que eles já foram. Um convite tácito para reencontrar aquelas pessoas na foto. Carlos observou a foto e sua expressão rígida suavizou-se por um instante. Sofia sorriu levemente, um lampejo de saudade cruzando seu rosto. O primeiro gesto havia sido dado. Era pequeno, mas era um começo. O muro ainda estava lá, mas agora havia uma janela. O porta-retratos no centro da mesa agiu como um imã, atraindo olhares e memórias há muito soterradas. O homem observou a cena com um sorriso tranquilo. Ver o que foi perdido é o primeiro passo para recuperá-lo, ele comentou, sua voz preenchendo o espaço entre eles. Mas o próximo passo é ainda mais corajoso, falar. Ele se voltou para Sofia. Sofia, o que você vê nessa foto que mais sente falta? A pergunta era direta, mas feita com tanta doçura que não soou invasiva. Sofia olhou para a imagem, seus olhos um pouco marejados. Sinto falta dos domingos aqui, do cheiro da comida da mamãe, das brigas bestas por futebol. Sinto falta do barulho, ela confessou. A gente fazia tanto barulho. Carlos surpreendeu a si mesmo a completar, quase num sussurro, e eu sinto falta de saber como está a vida um do outro de verdade. Era uma admissão de que, por trás da raiva, havia uma preocupação que teimava em persistir. As palavras de Carlos caíram como uma semente em solo que se julgava infértil. Ana olhou para o filho, e pela primeira vez em mais de um ano, não viu o homem bem-sucedido e fechado, mas o garoto que corria pelo jardim e vinha chorar no seu colo quando se machucava. Eu também sinto falta, Ana admitiu.
Sua voz frágil, mas clara. Sinto falta dos meus filhos, desta casa cheia de vida. Ela olhou em volta para a mobília silenciosa e impecável. Tudo está tão limpo, tão arrumado e tão vazio. O homem acenou lentamente, validando a dor de cada um. A saudade é a prova de que o amor ainda está lá. Ele não some com uma discussão. Ele se esconde, se machuca, mas não morre. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo o rosto de cada um. O amor de família é um fio de ouro. Pode empoeirar, pode ser esquecido no fundo de uma gaveta, mas não enferruja, e sempre pode ser polido novamente. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria lembrando a eles que o maior milagre não era multiplicar pães, mas reunir corações que estavam fragmentados. A metáfora do fio de ouro tocou cada um de forma profunda. Eles estavam sentados sobre um tesouro de amor, mas haviam se esquecido de sua existência, focando apenas na poeira que o cobria. Como a gente... Polê, perguntou Carlos, usando a palavra do homem, sua voz menos áspera, mais curiosa. Com as mãos, o homem respondeu com simplicidade, com gestos, com palavras escolhidas não para ferir, mas para sarar. Ele se inclinou para a frente, num gesto de intimidade. Que tal um exercício? Algo pequeno. Cada um de vocês vai dizer uma coisa que admira no outro. Algo verdadeiro. O silêncio retornou, mas agora era um silêncio construtivo, de corações vasculhando não as mágoas, mas as qualidades enterradas sob a raiva. Era um desafio assustador. Dizer algo bom parecia, ironicamente, mais difícil do que listar as falhas. Ana foi a primeira a quebrar o novo silêncio. Ela olhou para Carlos, seus olhos suavizados pela memória do garoto do jardim. Eu admiro sua força, Carlos. Sempre a admirou. Você segurou a empresa do seu pai com uma determinação que nem ele tinha. Eu só fiquei com medo de que essa força virasse uma parede contra nós. Carlos engoliu seco, visivelmente comovido. As palavras da mãe, longe de ser uma crítica, eram um reconhecimento que ele não ouvia há anos. Ele então virou-se para Sofia. E eu admiro sua coragem, Sofia, de sempre seguir seu próprio caminho, mesmo quando todo mundo duvidava. Eu deveria ter apoiado mais, em vez de só criticar. Sofia sentiu as lágrimas velem em seus olhos. Ela não esperava aquilo. E eu admiro o quanto você, mãe, sempre tentou segurar a família unida, mesmo quando a gente te dificultava. E admiro você, Carlos, por nunca ter desistido da família, mesmo brigado. A gente sentia que você ainda se importava. Já tentou um exercício assim na sua família? Dizer uma qualidade, um elogio verdadeiro para quem você está distante, é assustador, mas pode ser o início de uma nova conversa. Se você se sentiu tocado por essa cena, comenta "vou tentar". Sua coragem pode inspirar outras famílias. O exercício funcionou como um feitiço de quebra-gelo divino. O clima na sala havia mudado perceptivelmente. O ar, antes pesado e irrespirável, agora parecia circulante. As posturas corporais estavam mais relaxadas, os olhares já não se evitavam completamente. O homem sorriu, um sorriso que irradiava uma paz contagiante. "Vem", ele disse suavemente. "O amor ainda está aí. Vocês só precisavam se lembrar de como ele soa, como ele se parece nos olhos um do outro." Ele então se levantou e caminhou em direção à cozinha. Falando em lembrar, esta casa guarda outro som, outro cheiro, algo que talvez possa ajudar a trazer mais memórias boas à tona. Ele parou na entrada da cozinha e olhou para Ana. "Ana, você ainda tem a receita daquele bolo de laranja que seu marido tanto amava?" A pergunta foi tão específica e inesperada que Ana ficou boquiaberta por um momento. Como ele poderia saber? "Eu tenho", Ana respondeu, sua voz um misto de surpresa e nostalgia. "Está no caderno azul da minha mãe." "Que tal?", o homem sugeriu, seu olhar um convite gentil. "Fazer o bolo juntos, não para resolver tudo de uma vez, mas para compartilhar uma tarefa, para criar um novo cheiro bom nesta casa, que possa começar a cobrir o cheiro das palavras ruins." A ideia era ao mesmo tempo simples e genial. Era uma ação, não apenas mais conversa. Era um convite para trabalharem lado a lado, como faziam antigamente. Carlos e Sofia trocaram um olhar.
Era estranho, desconfortável, mas não mais impossível. Eu posso ajudar, Sofia ofereceu, hesitante. Lembro-me de que eu rabiscava massa quando era pequena. E eu posso lidar com o forno, Carlos acrescentou, surpreendendo a si mesmo. Era um gesto prático, um jeito de contribuir sem precisar de muitas palavras. Era o seu jeito de dizer estou aqui. O simples sim de Carlos e Sofia foi o segundo grande milagre da noite. Ana, com uma energia renovada, levou-os até a cozinha. O caderno azul foi encontrado, suas páginas amareladas cheirando a canela e memórias. A farinha foi peneirada, os ovos quebrados, a casca de laranja raspada. O homem não fez o bolo por eles. Ele se sentou à mesa da cozinha, observando com um sorriso sereno, como um mestre satisfeito vendo seus discípulos redescobrirem um dom adormecido. Houve momentos de hesitação, de não saber onde certos utensílios estavam guardados. Houve um silêncio constrangedor quando as mãos quase se tocaram a passar uma colher. Mas houve, também, um suspiro compartilhado quando o aroma doce e cítrico começou a preencher a casa. Era um cheiro de infância, de domingos ensolarados, de uma época em que o amor era simples e não precisava ser declarado, porque era respirado no ar. Se Jesus estivesse aqui, ele saberia que algumas curas precisam passar pelo olfato, pelo paladar, pelas mãos calejadas misturando ingredientes com amor redescoberto. Enquanto o bolo assava, enchendo a casa com perfume que era pura nostalgia, algo fundamental havia mudado. Eles não estavam mais parados no salão, encarando um ao outro através do abismo. Estavam lado a lado na cozinha, olhando na mesma direção, para o forno, para uma tarefa compartilhada, para um futuro possível. O homem levantou-se, com um último olhar carregado de infinita compaixão, moveu-se em direção à porta. Seu trabalho ali estava feito. Ele não havia resolto seus problemas, mas lhes dera as ferramentas, a lembrança do amor, a coragem no primeiro passo, o poder de um gesto simples. Ana foi a primeira a perceber que ele ia embora. Espere, você nem comeu um pedaço do bolo conosco. Ele virou-se na porta, e seu sorriso era como o amanhecer. O bolo é para vocês, para que se lembrem que, assim como ele, coisas boas ainda podem ser feitas juntos. A paz esteja com vocês. E então, ele se foi, tão silenciosamente quanto havia chegado. A porta se fechou suavemente. A família Silva ficou em silêncio na cozinha. O único som era o timer do forno contando os minutos finais. A ausência do homem não era um vazio, mas uma presença que permanecia, um convite internalizado para continuarem o trabalho. Carlos quebrou o silêncio. Ele nem disse seu nome. Sofia olhou para a porta, depois para os irmãos. Ele não precisava. Ela sussurrou, com uma compreensão que vinha de um lugar profundo. Acho que sabemos quem era. Ana assentiu, enxugando uma lágrima que não era de tristeza, mas de ave. Ele nos deu de volta uns aos outros. O timer do forno tocou. O bolo estava pronto. Dourado e perfumado, era um símbolo tangível do milagre que havia acontecido naquela noite. Não um milagre de multiplicação, mas de reconciliação. Um milagre que começou quando alguém se dispôs a sentar à mesa com uma família que havia desistido de si mesma. E na sua casa, o que poderia ser o bolo de laranja? Aquela atividade simples que pode reunir todos de novo, cozinhar juntos, ver um filme, olhar álbuns de fotos. Comenta aqui sua ideia. Às vezes, a cura está nos rituais simples que nos reconectam. Eles comeram o bolo sentados à mesma mesa de jantar que, horas antes, era um símbolo de sua divisão. O primeiro pedaço foi compartilhado em silêncio, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio de apreciação, de saborear não apenas o doce, mas o momento, a conquista. Está bom, Carlos disse, surpreso. Tá igual ao que a vovó fazia. Por que usamos a receita dela? Ana respondeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Sofia riu, um som leve que há muito não ecoava naquela casa. Lembra quando eu tentava fazer esse bolo sozinha e sempre queimava a parte de baixo? Lembro, Carlos respondeu. E pela primeira vez, seu olhar encontrou o dela sem ressalvas. E você jogava fora e a gente tinha que comer sorvete. Uma memória boa. Um fio de ouro polido. Eles estavam se reconectando não através de um grande drama,
mas através de fios simples de memórias compartilhadas e o sabor doce do bolo na língua. O bolo foi comido, as xícaras de café esvaziadas. A noite avançava, mas ninguém parecia disposto a quebrar aquele frágil e precioso momento de trégua. A mesa, que antes os separava, agora os unia. Foi Ana quem deu o próximo passo, impulsionada por uma coragem renovada. O aniversário da neta é na próxima semana, ela disse, olhando alternadamente para Carlos e Sofia. A Júlia completaria 7 anos. Seria bom se a gente pudesse comemorar juntos. Aqui. A proposta pairou no ar. Um aniversário. Uma celebração. Era um convite para criar uma memória nova, não apenas reviver as antigas. Carlos respirou fundo. Eu posso trazer o bolo, ele ofereceu, seu jeito prático de dizer sim. E eu posso decorar. Sofia acrescentou rapidamente. A Júlia adora aqueles balões coloridos. Era um sim coletivo, um acordo para se verem novamente, mas sob uma nova luz. O muro ainda não tinha desaparecido totalmente, mas agora havia uma porta, e eles estavam dispostos a abri-la. A semana que se seguiu foi de uma quietude diferente na casa da família Silva. O silêncio já não era de abandono, mas de expectativa. Ana passou os dias limpando a casa com cuidado especial, não por obrigação, mas por antecipação. Ela rearrumou as fotografias, trazendo mais para a sala, criando um mosaico de sua história compartilhada. Carlos e Sofia trocaram mensagens, breves, no início, apenas sobre preparativos da festa. Qual o sabor do bolo que a Júlia mais gosta? Ele perguntou. Chocolate, sempre chocolate, ela respondeu. Depois, as mensagens evoluíram. Preciso buscar os balões. Pode me ajudar com o endereço da loja? Ela escreveu. Te busco amanhã às 10. Ele respondeu. Era o tijolo por tijolo na prática. Pequenos gestos, pequenas interações que iam, lentamente, reconstruindo a ponte entre eles. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria sorrindo com cada notificação no celular, cada te busco, cada obrigado. Eram todas orações de reconciliação. O dia do aniversário da Júlia chegou. Pela primeira vez em mais de um ano, a casa da família Silva estava cheia de luz, vozes, o mais importante, vida. Balões coloridos dançavam no teto, o aroma do bolo de chocolate competia com o do café, e os risos da pequena Júlia e seus amiguinhos ecoavam por todos os cômodos. Carlos, Sofia e Ana não estavam apenas sob o mesmo teto, estavam juntos. Carlos cortava o bolo, Sofia enchia os copos de refrigerante e Ana, com um sorriso que não abandonava o dia todo, tirava fotos. Era uma cena comum, mas para eles era extraordinária. Em um momento de calma, com a festa rolando no jardim, os três se encontraram na cozinha, buscando uma pausa. Olharam um para o outro e não houve necessidade de palavras. O olhar dizia tudo. Estamos fazendo isso. Estamos nos reconectando. O muro ainda tinha algumas rachaduras, mas já não o separava. Era agora um monumento à sua capacidade de recomeçar. A festa foi um sucesso, mas o verdadeiro milagre aconteceu depois que os últimos convidados foram embora. A casa estava uma bagunça, mas ninguém se importou. Pela primeira vez em anos, a bagunça era de alegria, de vida compartilhada. Enquanto lavavam a louça juntos, Carlos enxaguando, Sofia secando e Ana guardando, Carlos quebrou o silêncio. A gente podia fazer isso de novo, não só em datas especiais. Sofia concordou com o aceno. O almoço de domingo. Que tal? Aqui, na casa da mãe. Como antigamente. Ana sentiu o coração aquecer. Eu adoraria, ela disse, sua voz carregada de emoção. Adoraria ter meus filhos de volta à minha mesa aos domingos. Era um novo pacto, um compromisso de presença, de esforço contínuo. Eles sabiam que não seria perfeito, que haveria dias difíceis, mas o sim dado naquela cozinha era um alicerce sólido. E na sua família, existe um ritual que poderia ser resgatado, um almoço de domingo, um cinema na sexta, uma simples ligação em vídeo. Comenta aqui meu ritual seria. E comprometa-se com um pequeno passo para reconectar sua família. Os almoços de domingo tornaram-se um ritual sagrado na casa de Ana. Aos poucos, as conversas foram se aprofundando, indo além das superficialidades. Eles começaram a compartilhar medos, sonhos adiados e arrependimentos.
A mesa já não era um campo de batalha, mas um santuário de vulnerabilidade e perdão. Carlos confessou seu medo de falhar sem a figura do pai. Sofia compartilhou a solidão que sentia, mesmo cercada de pessoas no trabalho. Ana falou do pavor de envelhecer sozinha. Cada confissão era um novo tijolo retirado do muro, um fio de ouro sendo pacientemente polido. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria à mesa com eles, não como um juiz, mas como arquiteto dessa nova fundação familiar. A presença que iniciou a reconciliação agora se manifestava na coragem de cada um em ser verdadeiro, em se expor, em confiar novamente. 1 ano se passou desde aquela noite milagrosa. A família Silva não era perfeita. Ainda havia desentendimentos, discussões sobre coisas pequenas. Mas a diferença era fundamental. O conflito já não era um precipício intransponível. Era um obstáculo que eles aprendiam a contornar juntos. Numa tarde de sábado, estavam todos na casa de Ana, ajudando-a a organizar o sótão. Encontraram uma caixa cheia de antigos álbuns de fotos. Sentados no chão empoeirado, passaram horas revivendo histórias. Riam dos cortes de cabelo, das roupas vintage, das expressões engraçadas. Carlo pegou uma foto específica. Era ele e Sofia, crianças, sentados no balanço do jardim, com os braços um sobre o ombro do outro. Lembra disso? Ele perguntou à irmã. Sofia sorriu, com os olhos marejados. Lembro. Éramos aliados. E somos de novo, ele respondeu, e o simples statement soou como um voto. A reconciliação da família Silva começou a gerar frutos além dos seus próprios muros. Inspirados pela própria transformação, eles começaram a participar de um grupo de apoio a famílias em conflito na comunidade. Não como especialistas, mas como testemunhas. Como pessoas que entendiam a profundidade da dor e a possibilidade real de cura. Num sábado, durante uma reunião do grupo, Ana compartilhou sua história. Ao final, uma senhora abordou, com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse. Há 6 meses não falo com minha filha. Depois de ouvir você, vou ligar para ela hoje. Naquele momento, Ana entendeu o propósito maior de tudo. A visita divina em sua sala de jantar não era apenas para curar sua família, mas para transformá-la em um instrumento de cura para outras. Sua história de reconciliação pode inspirar outras pessoas. Se você já vivenciou um reencontro familiar, por menor que seja, compartilhe nos comentários. Use a hashtag #CuraFamiliar. Sua coragem pode ser o raio de esperança que outra família precisa. Anos se passaram. A casa da família Silva continuava sendo o ponto de encontro aos domingos, agora com a neta Júlia crescida e outros membros se juntando. O amor, uma vez redescoberto, tornou-se uma tradição viva, cultivada com intencionalidade e gratidão. Certa tarde, durante uma limpeza de primavera, Ana encontrou algo esquecido no fundo de uma gaveta da sala de jantar, o porta-retratos que ela havia colocado na mesa naquela noite decisiva. A poeira do tempo havia se acumulado sobre o vidro, mas os sorrisos na foto permaneciam intactos. Ela limpou o vidro com cuidado e colocou o porta-retratos de volta na mesa, agora não como um lembrete do que foi perdido, mas como uma celebração do que foi recuperado. Se Jesus estivesse aqui, ele diria que o maior milagre não é evitar a queda, mas ensinar a levantar. E a família Silva havia aprendido a arte de se levantar junta. Hoje, a história da família Silva é um testemunho vivo de que nenhum relacionamento está além da restauração quando o amor é escolhido como fundamento. O milagre não foi a ausência de conflito, mas a presença de uma graça que os ensinou a navegar por suas diferenças. Aquele encontro divino na sala de jantar não removeu todos os seus problemas, mas plantou uma verdade eterna. O amor de família é resiliente. Ele pode ser negligenciado, machucado, quase esquecido, mas sua essência permanece, esperando apenas uma fagulha de coragem para renascer. Se Jesus estivesse aqui, ele nos lembraria que sua presença mais poderosa não está em templos de pedra, mas nos lares onde corações quebrados se reúnem para reconstruir. Em cada eu sinto muito sussurrado, em cada mão estendida, em cada bolo partilhado, ele se faz presente. Que possamos, como a família Silva, ter a coragem de sentar à mesa com nossos próprios inimigos domésticos e redescobrir o milagre simples de chamá-los novamente de família. Sua família merece uma nova chance. Esta história não termina aqui, ela começa na sua casa. Clique aqui para se inscrever e faça parte de uma comunidade que acredita na restauração familiar.
No próximo vídeo, exploraremos: e se Jesus entrasse no meio de um divórcio? Você não está sozinho nessa jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança familiar. E nos comentários, deixe um comentário se você também acredita no poder do perdão. Sua história pode ser a próxima a ser transformada.